quando a gente fala de autoconhecimento, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, pelo menos aqui da galera da Eureka, é a ideia de testes. Então, bom, eu vou me autoconhecer, eu vou fazer testes, ou eu vou fazer terapia, certo? É o que a galera pensa. Eu preciso explicar para vocês que existe uma diferença entre o autoconhecimento que você adquire nos testes e o autoconhecimento que você adquire na terapia, certo? Para você entender que são dois autoconhecimentos diferentes. E esse aqui que você adquire na terapia, você também adquire na reflexão individual, certo? Nesse exame de consciência, assim. Tá. É muito importante isso. O autoconhecimento que você consegue fazendo testes, por exemplo, teste de personalidade, teste de temperamento, teste de sintomas de depressão, teste de empatia, teste de preconceito, sei lá, cara. Todo o autoconhecimento que você consegue nesses testes, ele é o que a gente chama de... Cara, é um autoconhecimento categórico, certo? Ele é um autoconhecimento categórico. Vou até escrever aqui em cima. O que significa que ele é categórico? Gente, significa que esses testes servem para encaixar você em alguma categoria. Beleza? Então, o teste de personalidade tem X categorias, 16 personalidades. Tá? O teste de temperamento tem 4. O teste de sintomas de depressão tem 4. Tem os 4 níveis de sintomas de depressão. O teste de empatia, de preconceito. O autoconhecimento categórico ele serve para você olhar para várias informações que estão meio dispersas na sua vida, reunir elas num rótulo, numa categoria. E eles são muito importantes para a psicologia, para a ciência psicológica, porque eles nos permitem categorizar as pessoas de um jeito rápido, ver o que funciona para cada tipo de pessoa e, em vez de tratar cada pessoa como um indivíduo único, que é muito complicado quando você quer desenvolver um tratamento, por exemplo, você consegue separar as pessoas em categorias. Isso funciona muito, isso ajuda muito no tratamento e tal. Agora, esse é um dos tipos de autoconhecimento. O outro tipo de autoconhecimento é aquele autoconhecimento que você desenvolve através da observação constante dos seus próprios padrões, certo? E a reflexão sobre o acumulado das experiências dos seus padrões. Esse é o que a gente chama, o que a gente pode começar a chamar a partir de agora, de autoconhecimento individual, certo? Porque esse autoconhecimento não tem a ver com você se encaixar numa categoria, mas tem a ver com você ser capaz de dizer coisas do tipo assim, ó, quando estou com sono e escuto minha mãe reclamar, tenho a tendência de reclamar com ela ou de brigar, certo? Isso aqui é uma frase que para mim é a essência desse autoconhecimento que você que você descobre na terapia. O autoconhecimento dos testes é aquele autoconhecimento que vai permitir que você diga assim, eu sou introvertido, ou seja, eu me encaixei nessa categoria, introvertido. Ou ele vai permitir que você diga, eu tenho transtorno de ansiedade. Você não tinha uma categoria e agora você tem. Porém, o autoconhecimento que eu diria que é mais útil e que é mais profundo é esse. É a sua capacidade de escrever frases como essa. Entendeu? Que é uma frase que diz, em determinada circunstância, quando X acontece, a minha tendência é agir da forma Y. Eu posso escrever algumas outras frases de exemplo para você entender. Quando fico ansiosa a ponto de prestar atenção demais nas batidas do meu coração, a técnica de respiração diafragmática me ajuda muito. Pegou?
Isso para mim é um autoconhecimento que é muito mais valioso, no geral, do que o autoconhecimento categórico. E é esse tipo de autoconhecimento que, para mim, é um indicativo de que a terapia está funcionando, certo? Inclusive, existe uma terapia, um método de terapia chamado terapia molar de autoconhecimento, que é comportamental também, dessa mesma base da Eureka. E a medida de sucesso dessa terapia é quantas frases desse tipo você consegue dizer sobre você mesmo. Então, essa é uma dica que eu nunca dei antes, mas que eu acho ótimo. Se você quer avaliar o quanto você se conhece, ou o quanto uma terapia ajudou você a se autoconhecer, experimenta escrever o máximo de frases desse tipo que você conseguir. Quanto mais frases desse tipo você consegue escrever, mais você se autoconhece. Querem um outro exemplo? Quando meu namorado diz fica mais quieto sem demonstrar carinho por mim, eu fico nervosa e tenho uma tendência de incomodá-lo até que ele reaja. Entendeu? Quanto mais frases desse tipo, quando X eu tenho a tendência de Y e o que funciona para mim nessas horas é Z, você for capaz de escrever, mais autoconhecimento você tem. O autoconhecimento que eu diria que é um autoconhecimento mais profundo. Sacou? Então, você agora entende a diferença entre autoconhecimento categórico e autoconhecimento individual. Galera, vocês estão gostando do conteúdo dessa aula? Está sendo útil para vocês? Eu vou agora responder algumas perguntas. Vamos lá. Vanessa perguntou: para mim é muito difícil reconhecer os meus padrões. Existem outras formas além da observação? Vanessa, a terapia pode funcionar muito bem como uma sugestão desses padrões. O terapeuta tem a função, muitas vezes, de enxergar padrões que o paciente ainda não enxerga. Mas o paciente tem que ser capaz de observar esses padrões. A minha sugestão para você, Vanessa, é: lembre das grandes críticas que as pessoas fazem a você ao longo da sua vida. Vou dar um exemplo meu. É muito comum, desde que eu sou pré-adolescente, até criança, que eu seja criticado e chamado a atenção porque eu fui esquecido ou distraído. Então, desde a minha pré-adolescência até hoje em dia, às vezes eu recebo essa crítica. Pô, Henrique, você esqueceu um negócio, você foi distraído. O exercício de autoconhecimento começa identificando alguma coisa que possa ser observada. Então eu vou observar a minha tendência de esquecer as coisas. Então eu vou observar minha semana. Putz, na terça-feira eu esqueci um compromisso. Anoto isso, lembro do que está acontecendo. Na quarta-feira eu esqueci minha chave em casa, lembro disso. No sábado de manhã, quando eu separei o meu tempo de autoconhecimento para escrever, para pensar sobre aquilo, o que eu faço? Eu tento ver se existe algum padrão. O que eu estava fazendo na hora em que eu saí de casa sem a chave? O que eu estava fazendo na hora em que eu deveria estar nessa reunião? Teve alguma coisa que me lembrou da reunião? E aí eu vou descobrir. Putz, eu saí de casa sem a chave e eu estava mexendo no celular. Eu esqueci essa reunião, mas eu não tinha colocado na agenda. Isso já vai me dando um autoconhecimento. Eu já consigo escrever aquela frase. Quando eu tenho um compromisso, mas o compromisso não está na agenda, eu tenho a tendência de esquecer o compromisso. Logo, eu preciso colocá-los todos na agenda. Ou eu poderia escrever outra frase. Quando eu estou me arrumando para sair de casa e usando o celular, eu tenho a tendência de esquecer algum objeto. Logo, eu devo ficar longe do celular quando sair de casa. Então, uma fórmula para você montar suas frases de autoconhecimento seria a seguinte: quando eu
X situação. Quando eu estou saindo de casa, mas tenho o celular na mão, tenho a tendência de Y, atitude ou reação. Logo, deveria Z, nova atitude. Sacou? Então, se você quiser tirar um print disso, eu posso mandar também depois para vocês esse resumo. Essa é a ideia. Quanto mais frases desse tipo você consegue escrever sobre você hoje, mais autoconhecimento você tem. Certo? Então, é justamente por isso que eu quero agradecer vocês pela presença e já passar tarefas de casa para vocês praticarem isso aqui. Lembrando que a primeira tarefa de casa é que você escolha um defeito ou desafio para prestar atenção e observar ao longo dos próximos 7 dias, ok? A segunda tarefa de casa é que você escolha um momento da semana para refletir sobre o que você observou. Pode ser o que a gente chama de escrita terapêutica, certo? E a nossa terceira tarefa de casa é que você faça o seguinte. Escreva o máximo de frases no modelo acima. Certo? Se você quiser ter uma experiência de autoconhecimento.